Independente do programa ou da oportunidade que você está tendo fazer uma entrevista, seja uma entrevista de emprego, seja uma entrevista para um estágio, seja uma entrevista para um mestrado, para um doutorado, para graduação, para um summer, para um bootcamp, não sei. A entrevista é a mesma coisa. A entrevista é um processo muito semelhante, é um momento muito semelhante. E basicamente o que é uma entrevista? Caso você não saiba o que é uma entrevista. A entrevista é um momento em que uma pessoa, que é o entrevistador, vai estar entrevistando o entrevistado, que provavelmente vai ser você nesse caso, fazendo algumas perguntas, buscando te conhecer melhor. Em algumas entrevistas, pode ser que seja somente o entrevistador e você, um a um, teco a teco ali. Outras entrevistas, pode ser que tenha 2 entrevistadores e você, ou pode ser que tenha mais de uma pessoa sendo entrevistada. Então, isso varia de cada entrevista. O padrão, eu diria que 80% é que seja uma pessoa te entrevistando, só vocês dois ali, batendo um papo e conversando, tá? Primeiro ponto, quando a gente fala de entrevista, que eu gosto de destacar, é que se você chegou na entrevista, é porque eles gostaram da sua application. Normalmente, as oportunidades, as empresas, as universidades em si, elas apenas chamam para entrevista os candidatos que mais se destacaram. Então, já tem uma peneira inicial ali. Eles já cortam uma galera que eles não gostaram, normalmente, dos documentos escritos ali, na primeira fase do formulário de application. E eles chamam para as entrevistas quem eles gostaram. Então, eles gostaram de você e você está ali por causa disso. Então, fique feliz se te chamarem para uma entrevista. Eu sei que você pode ficar um pouco nervoso, acho que todo mundo tem esse momento de ficar com medo de ser entrevistado, mas a entrevista é um ponto muito bom, porque significa que entre os candidatos que aplicaram, você foi um que eles gostaram até o momento, tá? Uma entrevista, ela varia muito de cada pessoa. Entrevista varia tanto de você que está sendo entrevistado, fulano que está te entrevistando, a empresa, tudo depende. Por exemplo, a entrevista da Lala, quando eu fiz, que é o programa de liderança para jovens latinos, foi muito tranquila, porque a pessoa que estava me entrevistando era de boa. Então a gente bateu um papo, foi uma conversa. O programa que eu fiz também um dia para o programa de líderes da Fundação Star foi maravilhoso, porque a mulher que estava me entrevistando era muito tranquila, a gente conseguiu levar mais para uma conversa mesmo, não algo tão sério. Em compensação, eu já tive entrevista, gente, pelo amor de Deus. Tive uma entrevista no estágio de Stanford, foi o segundo estágio que eu vi, se não me engano, que eu tive que fazer uma entrevista. O primeiro eu tive que fazer umas 3 entrevistas. Ia passando um para o outro. O segundo foi mais direto, foi uma só. Só que era uma pessoa que já não era muito amigável. Vamos colocar assim. Entendeu? Era uma pessoa um pouco mais séria, era um homem, um senhor, um médico, na verdade. E ele já era mais direto ao ponto, ele era mais profissional. Então, a primeira dica é que você tem que se adequar de acordo com a pessoa que está te entrevistando. Se a pessoa que está te entrevistando é mais de contar história, de dar risada, entra na onda, entendeu? Se ela é mais profissional, se ela só quer que você responda aquela pergunta, você tem que entrar nessa onda também. Então, uma entrevista, ela não é uniforme, ela vai mudando de cada situação, de cada entrevista, tá? A entrevista, o objetivo maior dela nada mais é do que te conhecer melhor. Então, aquela empresa, aquela instituição, aquele programa, eles querem te conhecer melhor e eles querem ver se você realmente é aquilo que você colocou na sua application escrita, se você está batendo com aqueles valores, aquelas histórias. E também eles querem ter certeza se você é o candidato ideal para aquela vaga, né? Na sua vibe mesmo, se eles vão gostar da pessoa que você é para estar preenchendo aquela vaga. Então, a entrevista também é um momento, na minha opinião, de você demonstrar, então, que você vai contribuir para aquela oportunidade. E é para isso que eles estão te chamando ali. Então, eles querem te conhecer, eles querem ver quem é Maria, quem é o fulano de tal, porque como que eles querem ter certeza que a Maria é a pessoa ideal para estar naquela vaga e como a Maria vai contribuir com a empresa deles. Porque eles já sabem como vai contribuir com você, do lado deles. Então, eles querem saber como você vai contribuir com a empresa ou com a oportunidade deles. Além disso, a entrevista é uma oportunidade de você tirar suas dúvidas. Então, se você tiver com alguma dúvida sobre a empresa, sobre aquela vaga e coisas do tipo, você pode estar perguntando. Primeira dica aqui é que você não faça perguntas fúteis e perguntas clichês. Então, não chega... Ai, gente, pelo amor de Deus. Não chega perguntando qual é o salário. Porque se não está no site, para começar, que é para estar no site. Se não está no site, eles vão te falar. Bolsa de estudos. Ah, quando que sai o resultado da bolsa de estudos? Que não sei o que, não sei o que. O entrevistador talvez nem vai saber, porque é outro departamento que faz isso. Não é o momento de você ficar pedindo bolsa de estudos. Não é o momento. É o momento de você conversar, de você se sobressair e tal. Não seja a pessoa chata que só fica falando em salário, em dinheiro durante uma entrevista. É a primeira coisa que eu mando a pessoa embora, é se ela chegar em mim e ela perguntar quanto ela vai ganhar, antes dela perguntar o que ela vai fazer, como que ela vai contribuir com a minha empresa ou com a instituição, tá?
Outra dica interessante, né, aqui no Introduzindo Entrevistas, é você tentar criar essa conexão com o seu entrevistador. Você tentar criar uma conversa mais tranquila. Então, não tentar deixar aquele momento pesado, aquela coisa pesada, sabe? Tenta criar uma coisa tranquila. Então, personalidade atraente, novamente. É muito importante. Comunicação, novamente, é muito importante. Proatividade, essa questão da liderança também, mentalidade, seu mindset de crescimento nessa hora vai ser essencial. Essa questão de você saber sentar com uma pessoa, saber contar uma história, dar risada, saber ouvir ela também, saber ser objetivo na sua pergunta, mas sem deixar de lado uma narrativa e o storytelling, que é essencial que você traga também. Então, entrevista, gente, é um teatro. Entrevista é um teatro. Ele se preparou para aquilo, você também se preparou. Vocês só tem que ver se vão dar um match. Entrevista é um teatro. Você precisa se preparar para esse teatro, para você saber o que você vai encontrar lá, e você já se preparar antes disso acontecer. Você já saber como você vai lidar com certas perguntas, com certas situações. Então, entrevista é padronizada. Entrevista é padrãozinho. É uma ou outra entrevista que vai fugir do contexto, que vai fugir da situação, e vai para um assunto nada a ver. Mas a entrevista ela costuma ser muito padronizada, pelo menos todas as que eu participei foram muito semelhantes. Então tem como você se preparar para uma entrevista e você se sair muito bem em uma entrevista, mesmo você sendo uma pessoa que fica muito nervosa. Eu, por exemplo, passava mal em entrevistas. Eu já contei isso para vocês em algumas mentorias ao vivo. Eu passava mal durante a entrevista, eu ficava vermelha. Gente, eu sempre tive dificuldade em falar com as pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade com a comunicação e coisas do tipo. Então, quando eu chegava nas entrevistas, que era principalmente as entrevistas em inglês, que eu tinha muito medo do meu sotaque brasileiro e coisas do tipo, cara, eu ficava vermelha, eu pirava, eu entrava em pânico. Então, eu tinha que, às vezes, beber água e tal, tinha tudo aquele negócio. Mas eu sempre me saí bem nas entrevistas. E sempre quando eu sou chamada para uma entrevista de um programa, eu sei que eu tô isso aqui para passar nele, que eu sei que vou me sair bem naquela entrevista, porque eu sei lidar com uma entrevista. A entrevista não é aquela coisa de você ser a pessoa perfeita, alguma coisa assim. Quem se prepara melhor para a entrevista é a pessoa que vai se destacar ali. Também tem uma pitada de sorte. Tem uma pitada de sorte por quê? Porque tem que ver se a outra pessoa está num dia bom. Porque vai que a outra pessoa está bem no dia que o gato dela morreu. Ela não vai estar num dia bom, entendeu? E isso vai, claro que isso vai impactar negativamente a sua application. Então, entrevista é preparação e uma pitada de sorte. Sorte a gente não tem como lidar, mas a preparação a gente tem. E é isso que a gente vai fazer na próxima mentoria.